sua Bíblia, por favor. Ponha-se de pé. Pastor Cícero Ferreira de Lima, nosso presidente, estará ministrando a palavra de Deus. Com alegria eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Todos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, e os versículos 17 até o versículo 23. Evangelho de Mateus 7, ou melhor, 17, 7, 17 a 23, que nos diz: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, te louvamos neste momento, Senhor, por estarmos na tua presença neste culto de oração e ensino da tua palavra. Que o teu Espírito nesta noite, Senhor, possa nos iluminar profundamente para conhecermos a grandiosidade do teu grande amor e das verdades inseridas nesta palavra, que nós procuramos entender e obedecer. Dá-nos abundantemente do teu glorioso Espírito, Senhor, e que todos nós, os salvos aqui, possamos ser cumpridores da palavra, amantes da palavra, para sermos árvores produtivas de bons frutos. Eterno Deus, a nossa oração, em nome de Jesus. Tomem assento, queridos irmãos. Temos lido aqui este texto importante, e de todas estas palavras que lemos, eu me deparei com o versículo que Jesus disse que nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esta é uma verdade bíblica dita pelo próprio Jesus. Eu muitas vezes, fazendo uma análise da situação hoje, do mundo e das inúmeras pessoas que se aderem ao Evangelho, que vêm ao Evangelho, e a forma das suas vidas, seus procedimentos e suas atitudes, e alguns deles glorificam o nome do Senhor,
e o nome do Senhor é glorificado através deles. Mas muitas pessoas que nos rodeiam e que nós observamos nos nossos dias, eles vêm para o Evangelho até parecendo ter um certo interesse de ser prósperos e abençoados e ter alguns benefícios físicos da sua vida, do seu corpo e da sua própria família. Eu já me deparei com situações como estas, mas nós entendemos que o Evangelho, ele traz todos os benefícios necessários para a vida do ser humano, começando pela alma, trazendo conforto, trazendo alegria, trazendo convicção da vida eterna, fazendo o homem e a mulher um cidadão do céu, consciente de que Jesus entrou na sua vida, transformou, libertou e lhes deu a completa salvação. O Evangelho de Jesus, Jesus faz todas estas coisas na vida do ser humano. Claro que depois da salvação, dos benefícios espirituais da alma, do espírito, do homem interior, vêm as demais coisas que o próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós entendemos que o Evangelho, ele beneficia o ser humano. Alguém me perguntou um dia, em uma delegacia, se nós tínhamos o sistema, numa visita que eu fiz, se nós tínhamos o sistema de algumas igrejas por aí que faz tanta campanha, que faz isso e faz mais aquilo, e trabalha 80% em cima de arrecadação de dinheiro, de dízimo, de oferta e de voto, procurando levar as pessoas à riqueza. E eu pude dizer aqueles dois senhores, um daqueles delegados, era desviado da igreja, e o outro muito amigo, muito conhecedor. Eu pude transmitir àqueles dois homens que o Evangelho, ele traz muitos benefícios ao ser humano. Começando pela paz na alma, pela alegria interior, pela preciosidade do dom da salvação, a cura interior da alma doente, que o homem sem Jesus, a mulher sem Jesus, vive doente, está doente, vive amargurado e não tem esperança para a sua vida. E Jesus, ele traz todo o conforto interior para um homem e para uma mulher, para uma sociedade inteira. E também ele traz benefícios para o corpo físico. E aí eu pude completar a minha resposta àqueles dois homens, dois delegados da nossa cidade lá, dizendo que depois destas bênçãos espirituais, internas, interiores, após o novo nascimento, a conversão, a nova vida, Cristo estando no centro da vida do homem e da mulher, e o homem e a mulher sendo dirigidos por Jesus, aí ele completa esta bênção na vida dele e na vida dela, trazendo a prosperidade. Eu disse a ele que nós não precisamos trabalhar em cima disso. Por quê? O Evangelho, ele traz muitos benefícios, e após estes benefícios primitivos, Jesus começa a dar a prosperidade. E o cristão começa a prosperar.
começa a enriquecer, começa a ter com abundância, por quê? O próprio Jesus afirma na sua palavra, dizendo para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí todas as demais coisas o Senhor acrescenta na vida daquele que vem para o Evangelho sem interesse de ficar rico, ou sem interesse de chegar na igreja e começar a negociar com Deus, porque Deus não quer esse tipo de coisa. Deus não quer ninguém negociando com Ele. Deus não quer saber disso. Deus quer que o homem e a mulher se rendam a Ele, humildemente aceita o seu propósito, a sua mensagem, a sua doutrina, e venha nascer de novo da água e do Espírito para ser um cidadão do céu, e depois todas estas coisas serão acrescentadas na vida do homem e da mulher. Então não precisa o homem vir para o Evangelho, ou vir para a igreja, para buscar benefícios de riqueza, porque a própria Bíblia ensina que todos que vêm a Jesus e buscam primeiro o reino de Deus, com coração puro, aberto, transformado, seja um homem sincero na obediência à sua palavra, ao seu Evangelho, com certeza o Senhor acrescentará todas as coisas. As demais coisas na vida que o homem e a mulher têm necessidade, com certeza Jesus vai acrescentar. Mas primeiro ele quer salvar a alma, ele quer entrar na alma, porque ele está mais interessado na alma, não é dar riqueza a ninguém. Ele está interessado a salvar, a libertar e a colocar o homem no prumo, no caminho da salvação, para que este entenda o plano de Deus, o propósito divino, e o Espírito de Deus que vem sobre a vida dele e dela, santifica este homem, faz dele um santificado na palavra, um justo na palavra, coloca no caminho da justiça, para que ele e ela sejam um cidadão do céu, e as demais coisas o Senhor vem acrescentar na vida dele ou na vida dela. E com essa história de muitas pessoas querer riqueza, querer bens e querer bênçãos, nós estamos tendo aí tanta gente que vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, e eles entram no Evangelho, mas eles não deixam o Evangelho de Jesus entrar no coração deles, para libertá-los do vício, do álcool, do jogo, da prostituição e da parafernália que o mundo oferece, e que todas estas coisas estão impregnadas no coração, no corpo de todo ser humano, e Jesus, olhando para isso, ele está com interesse de entrar nesta vida para libertá-los. Aqui, Jesus está falando da árvore dos frutos. Hoje há uma multidão de frutos ruins por aí afora. Jesus faz esta comparação, que a árvore boa, ela não pode dar maus frutos. Isso é uma lógica, isso é uma verdade. A árvore ruim, ela não pode dar frutos bons, de maneira nenhuma. O próprio apóstolo também diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e águas amargas. De uma fonte só não, ou bem doce ou bem amarga. E aqui ele está falando, o próprio Jesus, que a árvore boa, ela vai produzir frutos bons. A árvore ruim, ela vai produzir frutos ruins. Jesus conclui este pensamento, esta palavra falando da árvore, dizendo que pelos frutos conhecereis a árvore. É muito fácil de conhecer, porque a qualquer momento
aquilo que está no interior de uma pessoa vai sair para fora, vai vir à tona, será visível. A própria Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Isso é uma grande realidade. Mas nós sabemos que toda esta mistura pode acontecer, pode andar no meio dos evangélicos, no meio do evangelho, no meio da igreja. Só que haverá o dia em que o trigo será colhido para o celeiro, e o joio será amarrado em feixes e lançado no fogo. Às vezes nós somos até questionados, mas pastor, o senhor não vai tirar, o senhor não vai excluir, o senhor não vai tomar conta desse negócio. Tem coisa que o pastor pode fazer, mas tem coisa que o pastor não pode fazer. Mas Jesus, ele deu um ensino muito importante, dizendo: deixa o joio crescer no meio do trigo, porque na consumação, na prestação de conta, eles serão separados, porque há um celeiro para o trigo e há um lugar reservado para o joio, e quem fará isto é o próprio Senhor naquele dia. Mas o que diz esta palavra? Ele está dizendo que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas a conclusão deste versículo, ele está dizendo: mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ele conclui o pensamento dizendo que naquele dia, muitos dirão naquele dia: Senhor, no teu nome eu não expulsei demônio. No teu nome eu não curei enfermos. No teu nome eu não fiz maravilhas. Não profetizei. Não fiz tanta coisa lá na igreja, lá na terra. Mas o próprio Jesus enfaticamente está dizendo que haverá aquela voz assim: apartai-vos de mim, maldito, eu não te conheço, porque praticaste a iniquidade. Irmãos, o pecado não pode acompanhar a vida do salvo, liberto e transformado. O mundo não pode entrar dentro de nós. Nós caminhamos no mundo, e nós não podemos entrar no mundo, ou melhor, deixar que o mundo entra dentro de nós. Alguém pode dizer assim: mas há uma força, pastor, e nós vivemos no mundo, misturado, trabalhando, lutando, comprando, mas nós precisamos ter o cuidado para que ele não entre em nós. E nós temos condições de termos uma vida em Cristo, piamente em Jesus, e viver uma vida como santos aqui na terra. Porque há na vida dos libertos e transformados, nascidos de novo, uma blindagem de oração que está no capítulo 17 de João. Jesus diz assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Aí Jesus disse: guarda-os em teu nome, Senhor. Esta é a blindagem que o crente tem.
não precisamos misturar com o mundo, e nós precisamos ter aquele cuidado, porque nós vivemos no mundo. Até onde podemos participar das coisas do mundo, ou ter as coisas do mundo, ou usufruir das coisas do mundo? Precisa haver um divisor de água, e nós precisamos ter o discernimento para que a amizade do mundo, o amor do mundo, as influências do mundo não venha tomar a nossa vida, para que possa haver uma separação de mim e Deus, de Deus comigo, e ser interrompida a comunhão do céu com a minha vida. Tiago, ele diz uma coisa muito séria. Aí nós precisamos cuidar. Qualquer que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, o crente, Jesus chama ele, vem, todo sujo lá do mundo, cachaça, bailão, prostituição, roubo, engano. Ouve a palavra, Jesus abre o coração, Jesus entra no coração dele, limpa dos pés à cabeça. Alguém diz assim que Jesus dá um banho de sangue nele, limpa, transforma. Caminha na presença de Deus de vestes brancas, e depois de um certo tempo começa a olhar para as coisas do mundo, voltar-se para o mundo, e de repente começa a perder o brilho de Deus da sua vida. Não é isso que Deus quer. O Senhor Jesus nos chamou para nós caminharmos em direção ao alvo, ao céu, andando no mundo, mas cuidando com o mundo, para que no dia glorioso do Senhor, todos nós estaremos convictos, cientes de que Deus está comigo, conosco, e que eu sou um homem transformado, que o meu coração é puro, que a minha vida é pura, que as minhas palavras são puras, que os meus atos e as minhas obras são puras diante de Deus, para que eu possa ter a aprovação divina, para que no toque da trombeta eu possa sair daqui transformado. Charamandria, para que o que vive em mim, o Senhor Jesus, na pessoa bendita do Espírito Santo, no toque da trombeta, transforme este meu corpo abatido, para mim receber um corpo glorioso, conforme o corpo de Jesus, segundo o seu eficaz poder, pelo processo de Deus da sua ordem transformadora, para transformar esta carcaça doente, de um corpo de carne em um corpo celeste, de um corpo corruptível a um corpo incorruptível, e daqui sairemos ao encontro de Jesus. Por isso que Paulo diz o seguinte: a nossa cidade está nos céus, donde esperamos o nosso Salvador, que virá e transformará este nosso corpo abatido, e eu vou ganhar um corpo glorioso, conforme o corpo de Jesus, segundo o seu eficaz poder. Eu vou ser levado, mas eu não posso estar coadunado com o mundo. Eu não posso andar de braços dados com o mundo. As minhas palavras precisam ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Eu não posso, como cristão, dizer e não cumprir. Eu preciso ser verdadeiro.
A Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. Eu tenho que ser puro, eu tenho que ser verdadeiro, para que o Senhor possa aprovar os meus passos, e para que a sua palavra possa cumprir-se na minha vida, dizendo que os passos de um homem bom agrada ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus deixa bem claro, é aqueles que fazem. Irmãos, aqui está, nós falamos um dia destes soldados, aqui estão os soldados de Jesus Cristo. Eu creio que não tem nenhum soldado aqui desobedecendo a ordem do seu general. Não tem nenhum soldado feminino aqui desobedecendo a ordem do seu cônjuge. Eu creio que andam de braços dados. Não tem nenhum soldado masculino fazendo o seu cônjuge sofrer ou não dando o seu devido valor ao seu cônjuge. Não tem nenhum soldado aqui desobedecendo o patrão lá na empresa. Não tem nenhum soldado aqui fazendo falcatrua, trapaças, negócios ruins. Eu acredito que não tem, porque aqui é para ser Assembleia dos Santos. Aqui é para ser Assembleia dos Justos. Aqui é para ser o povo santo, adquirido por Deus, transformados, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, nos elegeu. Eu creio assim. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Que Deus nos dê graça. Sabemos que os dias são maus, são difíceis, e nós precisamos orar e buscar a sua face, e buscar o discernimento, para que o mundo não nos engane, e para que o nosso coração também não nos engane. Paulo diz uma coisa que era de sua preocupação, e ele diz o seguinte: irmãos, eu temo que a astuta serpente que enganou a Eva venha a apartar alguns de vós da simplicidade que há em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos orar e buscar o discernimento, para que possamos estar municiados, revestidos de Deus, da sua graça, da sua palavra. Porque a astuta serpente que enganou a Eva, lá não tinha pecado ainda. Paulo ficou preocupado que ela pudesse enganar alguns de vós, apartando da simplicidade que é em Cristo. E eu vou um pouquinho mais além, que a astuta serpente venha enganar alguns de vós, que estão no caminho, servindo a Deus, e esta serpente venha enganar, para manchar as vestes, macular a sua vida, roubar as suas forças, introduzir no seio da sua família, da sua vida, alguma coisa ruim, para expelir o Espírito Santo do seu coração. Ele trabalha com todas estas astúcias e formas. Por isso que nós precisamos orar, buscar sabedoria de Deus, buscar discernimento de Deus, para que o inimigo não nos engane, para que o nosso coração também não nos engane. Porque o meu alvo é o céu, o alvo da igreja é o céu. O nosso lugar já está guardado, já está reservado. Nós não podemos perder o foco
e precisamos lutar com todas as nossas forças até o fim. E muitas vezes, cumprindo as palavras que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga-me. Quantas vezes que nós precisamos renunciar? Alguém um dia me disse: mas pastor, o senhor não vai lá na convenção, o senhor não vai dizer isso, o senhor não vai tomar uma decisão bem com relação a algumas coisas que precisam ser tomadas, bem forte. Eu disse: a vontade eu tenho. Vontade eu tenho. Mas a minha índole, a minha formação cristã de servo de Deus, não me permite. Quantas coisas que nós temos vontade de fazer, e até achamos que dentro de alguma razão, nós deveremos fazer. Só que aí nós vamos fugir da linha. Nós vamos fugir de princípios estabelecidos por Deus, pela sua palavra. E a Bíblia me ensina a ser diferente. Ela me ensina a obedecer. Ela me ensina a ser perseverante. Ela me ensina a ser paciente. Jesus transformou a minha vida e me moldou nele. Quando eu leio Efésios capítulo 1, Paulo está dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tudo que eu preciso eu tenho da parte de Deus. Agora eu preciso cuidar para que de repente alguma atitude minha, alguma palavra minha, alguma obra minha, eu não venho macular este direito que me é dado como crente, como cristão. Que Paulo está dizendo que ele, ao nos chamar, nos eleger nele, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu preciso me guardar para que a mão de Deus permaneça sobre a minha vida, e o meu objetivo aqui na terra como servo é em todo tempo obedecer a Deus e agradar a Deus, entrar nos seus átrios com louvor para agradar a santidade de Deus, me reverenciar o Senhor prostrado de coração, com humildade, com sinceridade, para que o Senhor se levante no seu trono a meu favor, quando eu necessitar do seu socorro e da sua ajuda. Quantas orações que não passam mais do teto, irmãos? A vida não condiz. Parece crente, é evangélico, mas e as obras? A Bíblia diz que fomos salvos, chamados para praticar as boas obras. As boas obras nós temos que praticar, é bíblico. Faz parte de um cristianismo sadio, de um homem transformado e de uma mulher transformada, as boas obras, as boas ações, o amor de Deus, a graça de Deus. Por exemplo, tem pessoas que é uma peste para murmurar e falar mal do seu próximo. Nós não podemos julgar, mas a murmuração é igual pecado de feitiçaria. Não vai entrar lá murmurando, irmãos. Quando Jesus chama uma criança, coloca ao seu lado, ele chama os discípulos para um ensinamento simples e glorioso. Eles estavam ali numa meia contenda, querendo saber quem era o maior, quem era o cara. Jesus pega um menino e diz: olha aqui, ó, se vocês não se converterdes, não se fizer como este menino,
não entrareis no reino de Deus. Olha que lição, olha que ensinamento. A criança não tem maldade, a criança não tem malícia. Olha a ilustração que Jesus faz, dando uma grande lição naqueles que Jesus tinha chamado, que Jesus tinha escolhido, que era discípulos, que era apóstolo dele. Não, vocês têm que se converter. Tinha uma disputazinha ali. A carne ali ainda estava imperando. O Espírito Santo ali não tinha descido ainda, para queimar o coração deles, o interior deles. Ali ainda tinha um Pedro arrancando da espada, querendo degolar. Ali tinha um Judas na traição, lá no palácio com os sacerdotes, com os principais, lutando para ganhar um dinheirinho, fazer uma trapaça, vender o seu mestre. Tinha uns 2 infelizes ali ainda, que ainda não tinha sido queimado, apesar de Jesus ter escolhido eles para o seu colégio apostólico. Mas eles ainda estavam crus. Se não se converterdes como este menino, se não se fizerdes como uma criança, não entra. Os irmãos estão vendo, irmão? Quando alguém chega para Jesus um dia e disse: Senhor, são muitos os que se salvam. Alguém estava preocupado, queria saber. E aí Jesus disse: porfiai, por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é fácil, qualquer evangélico vai. Mas a porta estreita e o caminho apertado, poucos são os que entram. Precisa empregar esforço. A palavra porfiai quer dizer se esforçai, lutai, batalhe. Precisamos, conforme a Escritura aos Hebreus disse, atentar com mais diligência para tudo que temos ouvido e aprendido, para que em tempo algum nós nos desviemos delas, ou nos corrompemos, ou se corrompe o nosso interior com as coisas do mundo, com mágoas, com rixa, com briga, com tantas coisas erradas que acontecem no dia a dia, e que se nós não estivermos vigilantes e tivermos uma certa graça de Deus, nós vamos entrar pelo caminho do Judas, e nós vamos entrar pelo caminho do Pedro, nós vamos entrar pelo caminho do Caim, nós vamos entrar pelo caminho de Sansão, rebeldia, desobediência. Tinha dom, tinha talento, mas tinha um lado fácil de desobedecer o pai e mãe. Tinha talento, tinha promessa, mas era rebelde. Que Deus nos guarde em Cristo Jesus, meus queridos irmãos. Jesus disse que nós devemos de aprender dele. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração e de espírito, venha a mim, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele está dizendo: fique debaixo das minhas asas, debaixo das minhas asas, fica aos meus pés, fica perante o meu Deus. Eu já tenho orado por vocês, eu já tenho vos cobrido com a minha oração, com o meu clamor ao Pai. Ele vai vos guardar. Então somente fique na minha presença, fique aos meus pés, confie na promessa, tende fé em Deus, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. A promessa que eu tenho é de vos levar para lá, mas cuide com o mundo, cuide com o pecado. Sejam crentes, sejam transformados, sejam como crianças, sejam humildes, sejam tementes ao Pai, que
porque Ele vos dará o escape em todas as circunstâncias da vida e guardará o vosso depósito até o dia de Deus, até o dia do Senhor, até o dia da eternidade, para vos levar para o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Ficamos de pé, meus irmãos, são 9 horas. Remanagasúbria. Eu sinto Deus aqui, mas estou falando hoje com muita liberdade no Espírito Santo. Estou falando com liberdade divina do céu. Rimandagasúbria, Ramandagai, Charamandagasúbria. Bendito seja Deus. Nem todos que me diz Senhor, Senhor. Eu já falei aqui um dia desse, irmãos, com muita tristeza. Um dia Deus falou comigo, já contei aqui essa experiência. O Senhor disse assim, vai lá orar por ele. Eu fui, cheguei lá no hospital, o demônio estava ao lado da cama, ao lado dele. Mas era crente velho, pastor. Tinha quase 200 anos de fé. E era presbítero. E era murmurador. E não era dizimista. Qualquer coisinha que ele via na igreja que não agradava o infeliz, ele fechava a mão no dízimo. E Deus me usou e eu não sabia. O irmão dele, que é pastor, depois da morte dele, me confidenciou. Aí eu orei lá no hospital. Pude ver naquele momento da oração que a morte estava se aproximando dele. E que o diabo estava ali. Uma coisa triste. Coisa muito triste. Charamandagasúbria. Mas aí eu vejo a misericórdia do Altíssimo. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Aí orei por ele. Saí lá do hospital aflito com aquela visão. Vim para casa e o diabo veio atrás de mim. Não pude dormir aquela noite. Guerrei a noite inteira com o demônio no quarto. E o Senhor disse assim para mim: coloca o teu rosto no pó. Interceda pela alma dele. E foi o que eu fiz aquela noite inteira, mas lutei a noite inteira com o demônio, não pude dormir. A guerra. Uma das experiências mais terríveis que eu tive na minha vida. Mas conforme o Espírito do Senhor me falou, para interceder por ele com o rosto no chão, clamar por ele e me humilhar por ele. Fiz isto guerreando com Satanás a noite inteira. Outro dia, 9 horas da manhã ele partiu, foi embora. E aí, fizemos o sepultamento dele. Eu tive uma das experiências mais doídas da minha vida. Aí depois o irmão dele, mais tarde, me contou a história. Irmãos, como que o inimigo luta com o ser humano. E como que o ser humano é fácil de ouvir a voz de Satanás. E deixar descer para o coração aquela mágoa, aquele rancor, aquela vingança. E depois no dia da ceia chega aqui, mete a mão no prato e come. Mete a mão no cálice e toma. Ele está dizendo assim que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem.
Ele está falando de fraqueza espiritual, de doença espiritual na alma, de sono espiritual, de fraqueza espiritual e de doença espiritual. Cuide, meu irmão, para que ele não roube a tua bênção. Eu estou crendo no que diz a Bíblia. Você foi abençoado, você foi abençoada, e o maligno não pode tocar em você, mas não dê lugar para ele, porque ele está aí a todo momento ao nosso derredor, conforme diz a Bíblia, rugindo a quem possa tragar. Eu creio que nesta noite o Espírito de Deus fala aqui. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim nesta noite para profetizar isto que eu estou profetizando, para o bem da sua vida, porque o Senhor te ama, Ele te chamou para te levar para o céu, e o inimigo não pode roubar o tesouro que Deus te deu, as riquezas de Deus que está na sua vida, no seu interior. Diga não para o mundo, diga não para Satanás, e diga a Ele que você é herança de Deus. Charamanda Gassubria. Eu desejo orar. São 9:08. Eu quero orar por você. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu quero orar por tua vida, que é preciosa perante o Senhor. Eu quero orar pela tua família, que é herança de Deus. Eu quero orar agora pelos teus filhos, que é presente de Deus, que é herança do Senhor, e que um vento assopra contrário às verdades de Deus, para roubar, para levar, para tirar do teu seio. Mas o sangue de Jesus é poderoso e quer tirar também do seio da igreja, quer tirar do seio de Cristo, quer levar para outros lugares pobres e fracos, onde não tem o alimento que você está tendo aqui nesta noite, neste lugar, pela palavra de Deus e pelo Espírito do Senhor. Charamanda Gassubria. Oh glória. Oh glória, aleluia, Ramandagassubria, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A razão é do diabo, deixa a razão para lá. Seja um servo como uma criança, humilde, manso como Jesus. Jesus disse para nós aprender dele que é manso e humilde de coração e de espírito, e nele encontraremos descanso para a nossa alma. Aleluia. Paulo, ele escreve dizendo: que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se, tomando a forma de servo, se humilhou até a morte de cruz, desceu às partes mais baixas da terra, para comprar a tua alma, para resgatar a tua alma da maldição do pecado, para que hoje você pudesse estar aqui, livres, libertos, com o sangue dele na sua alma, sentindo valorizado por Deus, como filhos amados de Deus, predestinados por Deus para filhos, obedientes ao Senhor. Oremos, nosso Deus e Pai, no precioso nome de Jesus.
Eu oro pelos teus filhos, pela tua igreja. Depois de transmitir esta palavra bíblica, Senhor, que foi trazida pelo teu Espírito ao meu coração, e de forma profética aqui anunciamos o teu dito, meu Deus. Aqui está o teu povo, a tua igreja. Guarda, Senhor, os teus filhos debaixo do teu sangue. Que o teu Espírito Santo possa falar profundamente aos corações, nas caladas da noite, quando dorme, trazendo sonhos de Deus, revelações de Deus, para apartar os desígnios maus, colocados muitas vezes pelo inimigo, trazendo a cura para a alma, Senhor, para o coração abatido, triste. Restaura pelo teu grande poder. Teu sangue tem poder sobre estas vidas que já foram compradas com bom preço na cruz do Calvário. Senhor, fortalece a tua igreja, restaura a tua igreja, visita o teu povo, Senhor, de maneira impactante, poderosa. Dá vitória aos teus filhos, Senhor. Acrescenta a fé dos irmãos. Ó Deus, dá ânimo a cada vida, e que haja o temor do Senhor em cada coração, porque a tua palavra diz que o temor é o princípio da sabedoria, o temor é o freio, o temor é a direção que nos leva na tua presença e que nos desvia dos obstáculos do mal, da maldade, do erro. Pai, aqui estão os teus servos, a tua igreja. Abençoa, prospera, dá vitória a cada um dos teus, os familiares dos irmãos também. Ó Deus de milagre, entra com providência pelo poder do teu sangue. Cura nesta noite dos pés à cabeça. Que seja repreendido o espírito de enfermidade pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Toda doença maldita, do alto da cabeça à planta dos pés, sejam queimadas, destruídas pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Toque estas vidas, Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.